Olá meninas, tudo bom com vocês? Mais um vídeo aqui para o canal De Repente 40. E no vídeo de hoje eu vim falar um pouco sobre como é ser mãe solo e também um pouco sobre a romantização que a sociedade coloca em ser mãe, né? Que não é bem assim, né? Eu tenho 2 filhos, a minha primeira filha eu tive aos 16 anos, gente, uma criança. Hoje eu entendo que uma menina de 16 anos ainda é uma criança. Porque na época eu já me achava adulta, já me achava dona de mim, né? Mas eu era simplesmente uma criança, gerando outra criança. Mas para a honra e glória de Deus, a minha filha hoje tem 22 anos e é uma mulher, graças a Deus, inteligente, bem-sucedida e que eu soube criar muito bem, né? Eu fiquei com o pai da minha filha por 12 anos. Me separei dele em 2013, tá? Era um relacionamento um pouco abusivo. Era abusivo, né? Mas eu prefiro não falar sobre isso. Foi um momento muito triste, né? Foi um momento marcante da minha vida e que meio que eu apaguei da minha memória. Tô relembrando aqui com vocês para contar um pouco da minha história, para vocês me conhecerem melhor, mas que no meu dia a dia, graças a Deus, eu não lembro. A partir do momento que esse relacionamento teve um ponto final, eu apaguei da minha memória, literalmente, né? Então, quando eu me separei, a minha filha tinha 10 anos, 10 para 11 anos de idade, e foi um momento muito difícil. Mas, né, como Deus nunca nos abandona, né? Logo que eu me separei, assinaram a minha carteira na empresa onde eu era estagiária. E aí eu me separei, porque isso foi tudo planejado também, meninas. Quando eu percebi que eu não queria aquilo para minha vida, que eu não queria aquele relacionamento para minha vida, eu montei um plano de fazer de tudo para eu me sustentar sozinha, porque o pai da minha filha, ele nunca gostou que eu trabalhasse, que eu tivesse a minha independência, que eu fosse independente, né, que eu não precisasse dele. Ele nunca quis isso, né? Então, a partir do momento que eu percebi que eu iria me separar, que eu não queria aquele relacionamento para minha vida, então eu fiz um planejamento de que eu ia começar minha faculdade. Nessa época eu estava trabalhando, então eu falei, não, eu vou começar minha faculdade. E quando eu conseguir um emprego na minha área, que eu estiver trabalhando, eu vou me separar. E foi dito e feito, gente, para vocês terem noção de como Deus é maravilhoso e que Ele quer só o nosso bem. Aconteceu tudo como eu planejei. Então eu comecei minha faculdade no meu terceiro período, no terceiro semestre. Eu comecei a procurar estágio, né? Porque era a partir do terceiro período, né, de contabilidade que se pegava estagiário, então eu comecei a procurar. E eu consegui um estágio na empresa, na última empresa que eu trabalhei. Eu fiquei como estagiária por 8 meses, né? E logo após eu fui contratada como funcionária. Então, quando o meu patrão falou, olha, Cíntia, você vai tirar férias, porque estagiário tira férias de 6 em 6 meses, 15 dias, né? Quando você voltar, você já vai voltar como contratada. Então, eu tirei férias na sexta-feira. Na segunda-feira, eu já estava separada. Tivemos uma briga, eu fui para casa da minha mãe e não voltei mais. Eu já estava decidida que eu não queria aquilo para minha vida. E a partir daí, começou a minha jornada de mãe solo, né? Na segunda-feira eu já comecei contratada na empresa, ganhando mais do que um salário mínimo na época, né? Então eu voltei para casa dos meus pais,
Tinha um quartinho no fundo e eu fiquei lá nesse quartinho no fundo na casa dos meus pais. Meu pai e minha mãe me apoiou demais. E eu comecei a minha jornada de mãe solo, né? O pai da minha filha, eu digo que ele nunca ajudou em nada, né? Nem no mínimo, nem no básico. Foram raras as vezes que ele pagou pensão para minha filha. Hoje eu sei que eu fui errada de não ter ido para a justiça, exigir os direitos dela, né, como filha, porque filhos não pedem para vir ao mundo. Então a gente tem que ter responsabilidade, tanto a mãe quanto o pai. Nós precisamos ter responsabilidade com os nossos filhos, dando, nem que seja o básico, dando afeto também, né, que é uma das coisas principais, e ele não deu nem suporte financeiro, nem suporte afetivo, né? Pai, esse tipo de pai acha que quando ele dá pensão, ele está dando pensão para a mãe, e não é verdade. Ele não entende que o filho tem que comer, que o filho tem que vestir, que o filho precisa de remédio, né? Que o filho fica doente, precisa ir num médico, precisa de remédio, precisa de fazer exames, né? Que precisa de um lanche. Então, ele acha, quando ele dá uns míseros R$ 100, que ele tá dando R$ 1.000, né? E que você tem que se virar com aquele dinheiro ali, né? E então eu falava, eu ganho bem, eu consigo sustentar minha filha, então ele que se exploda para lá. Mas se você está nessa situação, passando por isso hoje, não deixe que seu filho passe por sufoco, por orgulho seu, porque querendo ou não, isso é uma forma de orgulho, de dizer, eu consigo sozinha, mas você não fez o filho sozinha, né? E ele precisa arcar, pelo menos, com a responsabilidade financeira também, né? Mas, enfim, eu não busquei isso, ele ficou à la vontade, dava quando queria e raramente deu alguma coisa para ela. E eu tive que me virar como mãe solo, né? Graças a Deus eu sempre tive uma rede de apoio, que foi a minha mãe e o meu pai na época era vivo, então eles me ajudaram muito, porque eu ia trabalhar de manhã, só voltava à noite, porque além de trabalhar, eu saía do trabalho e ia para a faculdade. Então só chegava em casa 10, 11 horas da noite. Graças a Deus, a minha mãe e o meu pai cuidou muito bem da minha filha enquanto eu estava trabalhando, enquanto eu estava estudando, que não foi uma época fácil para mim, né? Não foi uma época fácil, porque logo que eu me separei, que eu fui contratada, eu quis colocar ela numa escola particular, né? Ele foi contra, então eu tive que arcar sozinha com as despesas da escola, com fardamento, com livro. Eu que tive que arcar sozinha com tudo. Então, eu via potencial na minha filha, era muito inteligente, e a escola que ela estava estudando não rendia nada para ela, né? Era muito fraca, o ensino era fraco para a capacidade que ela tinha, né? E eu não podia deixar ela se perder, né? Então eu me esforcei, coloquei ela numa escola particular, arquei com tudo sozinha. Ela precisou colocar aparelho ortodôntico, também arquei sozinha. Quando precisava de médico, era eu sozinha. Para vocês terem noção, ele só ajudava quando era para comprar uma roupa, uma coisa assim, que ela ia lá e pedia, e ele mandava colocar no meu cartão, né, para poder parcelar, e ele pagar as parcelas, e ainda limitava o valor que ela tinha que comprar, e ainda era falando. Então, assim, a maior parte das vezes eu que tive que arcar com tudo em relação à minha filha. Foi muito difícil, gente. Eu me lembro que teve uma época que ela estava precisando de tênis para ir para a escola. E eu tive que comprar esse tênis de 10 vezes, né, para poder caber no meu orçamento. E ela tem um tênis para ir para a escola.
Então isso ficou muito marcante para mim, eu ter que comprar um tênis de 10 vezes para que ela pudesse ter um tênis para ir para a escola. Mas assim, eu consegui criar minha filha muito bem criada, né? Sempre incentivei ela a ir buscar, né, os sonhos, sempre incentivei ela na leitura, a estudar, né? Graças a Deus nunca me deu trabalho em relação aos estudos. Sempre foi uma menina inteligente, estudiosa, sofreu um pouco quando foi para a escola particular, porque o ensino é completamente diferente, então ela teve que estudar muito para conseguir, né, pegar o ritmo da escola, mas graças a Deus foi muito difícil, mas eu venci, meninas. Hoje a minha filha está com 22 anos, é uma mulher, para mim é uma menina, né, mas já é uma mulher, graças a Deus eu posso dizer que ela é bem sucedida, né? Hoje ela é micropigmentadora, trabalha aí no mundo da beleza, faz cílios, faz micropigmentação, faz design, né, de sobrancelhas. Graças a Deus hoje, esse ano, tá indo para a faculdade de estética, para vocês terem noção, ela faz tudo sozinha. Isso para mim é uma alegria tamanha, porque isso para mim é uma alegria tamanha, porque eu vejo nela, né, a força que ela tem de buscar os objetivos dela, de ela é linda e maravilhosa, de buscar os sonhos, de não ficar esperando por pai, por mãe. Eu não digo nem por pai, não ficar esperando pela mãe para conseguir as coisas para ela. Se ela quer uma coisa, ela vai lá e busca. Se ela quer aprender uma coisa, ela vai lá e, sabe, faz curso, aprende. Ela é muito esforçada, gente. Ela hoje, graças a Deus, ela sempre teve uma consciência de alimentação saudável. E foi ela que me ajudou nessa jornada de alimentação saudável, sabe? De buscar saúde. Esse incentivo veio muito da parte dela. Quando eu comecei a praticar atividade física em casa, foi ela que me ajudou, foi ela que me incentivou. Então eu olho para trás e vejo a mulher que eu consegui formar, né? Sem a ajuda do pai. Hoje em dia ela afastada do pai, né? Por mais que ela busque o afeto, ela não tem o retorno por parte dele, mas é algo que ela tem que conviver, é algo que ela tem que trabalhar, que o erro não está nela, né? O erro está nele. Então, ser mãe solo não é nada fácil, né? Você que é mãe solo hoje de um filho que ainda é criança, adolescente, continue na sua jornada. Se você precisar, vá para a justiça para buscar a pensão alimentícia, para buscar o apoio afetivo, né, do pai, porque isso é muito importante para a criança, né? Porque se é criado só pela mãe, quando ela for adulta, ela tem que buscar, né, a energia do pai para poder ser bem-sucedida em algumas áreas da vida. Então, querendo ou não, pai e mãe é muito importante, né? Hoje em dia se diz mãe solo, mas queira ser apenas mãe dos seus filhos, não queira ser mãe e pai, porque o lugar do pai ninguém pode tirar, né? Se infelizmente ele não o pai não soube dar aquilo que a criança precisava, com certeza, quando essa criança for adulta, ela vai precisar buscar uma terapia, vai precisar buscar perdoar esse pai, né, por todo o abandono, e porque senão a criança não consegue ir para frente. Então, a presença do pai é muito importante. Então, se você puder buscar isso na justiça, faça. E em questão a romantização em ser mãe, eu vejo hoje, a minha filha tem só apenas 22 anos, meninas. Quando eu tinha 22 anos, a minha filha tinha o quê?
16. A minha filha tinha 8 anos, né? 8 anos, 6 anos, né? Quando eu tinha 22, a minha filha tinha 6, né? E hoje a minha filha tem 22. Graças a Deus, ela tem um pensamento assim de não querer ser mãe. E eu apoio muito ela, porque ser mãe não é uma coisa fácil. As pessoas romantizam muito essa questão de ser mãe, de que é lindo, de que é maravilhoso. Tem mulheres que realmente não nasceram para ser mãe, que não querem ser mãe, que não têm vontade de ser mãe. E isso tá tudo bem. É o caso da minha filha. Ela diz para mim, sempre ela falou que nunca queria ter filhos, que não sente vontade de ser mãe, que ela quer conquistar as coisas dela, que ela quer casar, mas ela não quer ter filhos. E hoje ela namora, mas a sociedade já cobra dela de que ela precisa ter um filho, né? E ela fica chateada porque as pessoas não sabem respeitar o desejo da mulher, que é não ser mãe. Eu não quero ser mãe. As pessoas acham um absurdo, mas as pessoas não entendem que ser mãe envolve uma série de coisas. Quando você é mãe, você precisa parar a sua vida para cuidar do seu filho ou dos seus filhos, né? Mesmo que você for casada com o pai dos seus filhos, a maior responsabilidade é da mãe, gente. Mãe tem que parar a vida para cuidar dos filhos. É mãe que fica com o filho quando está doente. Muitas vezes é mãe que vai levar e vai buscar na escola. É mãe que tem que ensinar tarefa. É mãe que tem que educar o filho a maioria das vezes, né? Hoje eu tenho um filho de 3 anos, né? Fui mãe pela segunda vez aos 35 anos. E a criação está sendo completamente diferente, a personalidade é completamente diferente. Enquanto a minha filha me deu trabalho zero, esse meu menino, ele, sabe, ele é agitado, ele é peralta. E a gente precisa ter muito mais cuidado, precisa ter muito mais atenção, porque ele é hiperativo, né? E o pai dele cola junto comigo, né? Ajuda, é ele que cozinha, que faz as marmitinhas de guigui e tudo. Isso já ajuda muito a mulher, né? Na sobrecarga de atividades. Mas querendo ou não, a maior parte do trabalho em relação ao filho fica comigo. Porque, primeiro, que o filho é mais apegado à mãe, né? Então, não fica sem mim. Se eu saio até para ir no banheiro, vai atrás de mim. Então, a maior responsabilidade é da mãe. A gente tem que parar a vida. Agora mesmo ele está de férias ainda. Então, eu não estou indo trabalhar porque eu tenho que ficar com ele, né? Por quê? Porque a sociedade já colocou que é a mãe que tem que ficar. Por que o pai não fica em casa e a mãe vai trabalhar? Não é verdade? Então, o maior peso da responsabilidade dos filhos realmente fica para a mãe. Muitas vezes a mulher ama ser mãe, né? Ama o filho, mas não gosta de ser mãe, né? Ama ter o filho, ama o filho incondicionalmente, mas não gosta de ser mãe. Não é o meu caso, eu amo ser mãe, amo cuidar dos meus filhos, amo ver a evolução que a gente ensina, ele aprende, né? A minha filha hoje, eu tenho o maior orgulho da mãe que eu fui para ela, né? Mas só eu sei o que eu tive que passar para criar ela, para direcionar ela na vida. Hoje em dia, minha filha, se você colocar minha filha diante de vários jovens da mesma idade, ela se destaca, porque as conversas são diferentes, a conversa madura, sabe? Não é conversa fútil, sabe? De falar de fofoca da vida dos outros, sabe? Ela quer coisas que agreguem valor, entendeu? Então, eu vou fazer de tudo para dar esse mesmo direcionamento para Guilherme, né? Em relação à vida, em relação a tudo, incentivar ele a gostar de ler, a gostar de estudar, né? Mas também isso vai muito da personalidade da criança. Mas eu vou fazer de tudo para direcioná-lo nesse mesmo caminho que eu direcionei a minha filha. Mas não romantizem a maternidade, porque é muito difícil, principalmente para a mulher. A mulher para a vida, o corpo da mulher muda completamente, não vai ser o mesmo, né? Barriga cresce,
peito cai, né? Flacidez vem, estrias vem, não é mais a mesma coisa, então nós não podemos romantizar a maternidade, que é lindo, que é maravilhoso, como as blogueiras, né, postam aí. Eu vejo, gente, blogueiras tendo 4, 5 filhos para estar postando na internet que ser mãe é lindo, que ser mãe é maravilhoso, que você consegue dar conta de 4 filhos, e ainda consegue dar conta da casa, ainda consegue trabalhar fora, que é isso, isso e isso. Não é assim. Não é assim. Eu ainda caía nesse conto de fadas, né? De que a gente poderia ser mãe, trabalhadora, que ia dar tudo certo. A gente consegue conciliar, mas a gente não consegue dar conta de tudo. Isso é fato. Então, respeitem as mulheres que não querem ter filhos, que dizem que não têm vontade de ser mãe, né? Se você é mãe e você passou por essa mesma situação, comenta aqui abaixo, vou amar interagir com você, né? Ser mãe é lindo e maravilhoso. Eu amo ser mãe, amo esse título de ser mãe, amo ser amada pelos meus filhos, amo quando a minha filha diz que me ama, amo quando meu filho diz que me ama, que eu sou linda e maravilhosa, mas a vida por trás dessa coisa linda das cortinas é muito diferente, tá bom, meninas? Eu espero que vocês tenham gostado dessa conversa, tenham entendido, tenham entendido a minha história em relação a ser mãe solo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva logo aqui abaixo. Deixe o seu like, que ele é muito importante. Compartilhe esse vídeo aí para uma mãe que precisa entender que ela é forte, mas que ela não precisa sofrer sozinha, né? Que ela queira ser apenas mãe, né? E não mãe e pai, tá bom? Comenta aqui abaixo se você já passou por essa situação, se você conhece alguém que já passou por isso e que também sofreu um bocado, tá bom? E é isso. Beijo grande pra você. Fique com Deus, fique na paz e tchau.